Oi pessoal, vamos falar agora sobre análise dinâmica de instrumentos. Até então a gente viu a parte estática, quais seriam os cálculos que a gente deveria fazer, os testes de aderência. Só que isso serve para sinais que são constantes no tempo. E a grande maioria dos sinais não são assim. Por isso a gente vai ter uma breve introdução falando dos tipos de sinais. O sinal harmônico é o principal sinal que a gente vai ver. Os sinais periódicos é uma soma de frequências. E sinal transitório são características de alguns sinais específicos, como uma entrada integral, função impulso, dentre outras coisas. Daí a gente vai ver modulação de sinal. O sinal aleatório, no caso, é o ruído. A partir daí a gente vê as características estatísticas desses sinais, como é que a gente digitaliza esses sinais e os erros advindos da digitalização. E vamos fechar com a autodensidade espectral e densidade cruzada. Essa aula aqui, apesar de estar vendo agora, a gente só vai trabalhar no módulo 4. Até o módulo 3 a gente vai ver a parte estática, para no módulo 4 a gente ver na prática isso aqui acontecendo. Só que, teoricamente, a gente está vendo antes, porque ele é a base dos instrumentos que a gente vai ver a partir da quinta semana, depois da primeira prova. Aqui está um sinal constante no tempo, a frequência dele é nula. Por exemplo, o peso de uma máquina parada na posição de equilíbrio estático tem uma amplitude e ela é a mesma ao longo do tempo. O sinal harmônico, ele trabalha no domínio do tempo, ele vai oscilar, é uma onda, então pode ser escrito como uma função de senos e cossenos. Normalmente a gente escreve como uma amplitude x maiúsculo, seno de 2π vezes a frequência vezes o tempo, mais θ. Θ, no caso, é a defasagem da fase. Tem um exemplo aí, 1 seno de 2π 10t mais π sobre 4. A frequência é 10, a amplitude é 1 e a defasagem de fase é π sobre 4. Dá para a gente calcular a média do sinal. 1 sobre o período, integral de 0 ao período de x de t dt. Bem, em um período, a gente vai ver que os valores superiores vão ser iguais aos valores inferiores, então a média vai ser 0. A média quadrática, por sua vez, vai pegar esse sinal aqui, tudo que for negativo vai virar positivo e a gente vai elevar ao quadrado. Então, valores menores que 1 vão ser minimizados, valores maiores que 1 vão ser maximizados e valores iguais a 1 vão continuar valendo 1. Bem, essa onda aqui, por exemplo, é a força produzida pelo desbalanceamento da roda de um veículo com velocidade angular igual a 2πf radianos por segundo e, no caso, a frequência são 10 Hz. Tá? A gente está vendo aqui 1 vezes seno de 20π t mais π sobre 4. Nesse 20π tem 10 vezes 2π. E daí a gente tira a frequência de 10 Hz. Outra forma da gente escrever é como se fosse uma multiplicação de cossenos e senos somado com uma multiplicação de senos e cossenos da mesma forma. Como a gente vai ter um fator que é constante, como seno de θ e cosseno de θ, a gente pode escrever isto seguindo a seguinte orientação. A amplitude ao quadrado é a amplitude real ao quadrado, mas a amplitude imaginária ao quadrado, e a tangente de θ é a amplitude imaginária sobre a amplitude real. Como isso é um número complexo, eu posso escrever na forma de uma amplitude vezes e elevado a j, 2πf de t mais θ. Todas essas formas de representação são válidas. Essa última é a representação de fasor ou versor. É um vetor que gira. Quando t é igual a zero, a gente vai ver que ele vai começar em θ. À medida que t vai aumentando, esta seta vai girando e completando uma volta a cada período t. Todos os sinais harmônicos eles podem ser descritos tanto no domínio do tempo como no domínio da frequência. Para a gente transformar o sinal do domínio do tempo no domínio da frequência, a gente faz uso da transformada de Fourier, que nada mais é do que escrever a mesma função
como se fosse um número complexo, uma amplitude numa determinada frequência e uma fase, uma defasagem numa determinada frequência. O exemplo nosso tem uma amplitude 1, uma frequência de 10 e uma defasagem de π sobre 4. Esse é o sinal no domínio do tempo. Por acaso você consegue ler qual é a frequência? Por acaso você consegue determinar qual que é a defasagem só de olhar esse sinal? Quando a gente faz a transformada de Fourier, a gente vai ver que para uma frequência de 10 Hz, a gente tem uma amplitude de 1. E por uma frequência de 10 Hz, uma defasagem de 45 graus. É muito mais prático a gente olhar no domínio da frequência, para a gente entender que sinal é esse, que sinal harmônico é esse. A gente pode calcular a defasagem entre dois harmônicos e a gente vai ver que isso aqui vai ser importante quando a gente aplicar um filtro no nosso sinal de entrada para tirar, por exemplo, as frequências maiores que uma frequência de corte. E a gente sabe que o uso de um filtro ele atenua e atrasa o sinal. E o atraso do sinal vai depender de qual é o grau do filtro, se é um filtro de primeira, segunda, terceira ordem, vai aumentando o ângulo de defasagem ou quando ele chega na zona de atenuação. E uma forma para a gente transformar o tempo de defasagem em graus é essa relação que está descrita aqui embaixo. Para o período do sinal, eu tenho 2π. Para o atraso, eu tenho um φ de 1,2, a diferença entre uma entrada e outra. E daqui a gente vai ter que o φ de 1,2 é 2π TA sobre T, onde TA é calculado a defasagem em tempo e T é o período dos sinais que a gente está lendo. Um sinal periódico é a soma de diversos harmônicos. Então a gente vai ter uma somatória desses harmônicos e vamos ter uma determinada amplitude para o cosseno, uma amplitude para o seno, a amplitude do sinal total e a defasagem θk são do espectro de frequência de x de t para cada uma das frequências f de k igual a k vezes f0. Ou seja, eu tenho uma frequência fundamental f0 e diversas outras frequências múltiplas de f0. Um exemplo disso são ondas do tipo quadrada. Eu tenho uma frequência principal f0 e depois eu vou ter 3 vezes essa frequência, 5 vezes essa frequência, 7 vezes essa frequência até o infinito. Isso se dá porque quando a gente faz o cálculo da amplitude do seno e a amplitude do cosseno, o que acontece é que a amplitude do seno ela tem valor zero e a gente só passa a ter amplitudes de cosseno para valores ímpares de k, valores pares, ele passa a ser zero. E assim a gente tem uma frequência natural, 3 vezes ela, 5 vezes ela. E isso aqui vai ser visto no módulo 4. Quando a gente tem um sinal que não tem padrão de repetição, e tem valores não nulos até t igual a um determinado valor, t maiúsculo, a gente chama isso de sinal transitório. E o que a gente vai ver é que, por exemplo, um sinal de um impacto, tá? Estava em 0, foi para -1, voltou para 0 e continuou para 0. No espectro de frequência, a gente vai ter uma característica assim, diversas frequências, um espectro contínuo e banda limitada. Tá? Tem pontos que são 0, mas eu tenho frequências em todo o espectro de frequência. Então, cada tipo de sinal transitório tem uma característica no espectro de frequência e fica fácil a gente identificar o tipo. Uma ferramenta para que a gente possa transmitir diversos sinais é fazermos a modulação desse sinal. A primeira modulação que a gente vai ver é em amplitude, que nada mais é do que o produto entre dois sinais. Os sinais modulados em amplitude têm grande relevância por dois motivos. Alguns sensores utilizam essa modulação, como o LVDT, a gente vai ver o LVDT mais à frente,
E a modulação de amplitude é utilizada internacionalmente para eliminar a influência de entradas espúrias com frequências bem definidas. Aqui eu tenho dois harmônicos, x seno de 2πf de t e xp seno de 2πf de pt. Essa frequência é a portadora, enquanto a outra é o sinal. Então, a portadora vai ter uma determinada frequência, o sinal que eu quero transmitir uma outra, as amplitudes vão se multiplicar, eu vou ter dois senos se multiplicando, podem ser escritos como subtração de dois cossenos com as frequências sendo subtraídas. Então, a frequência da portadora é sempre maior que a frequência que está sendo transmitida. Então, a frequência da portadora está aqui embaixo. A gente está vendo uma portadora de 100 Hz. O sinal que a gente está transmitindo tem 10 Hz. Então, quando a gente for no domínio da frequência, a gente vai ver metade da amplitude, porque vai metade de uma vezes a outra sobre 2, neste ponto, e a frequência da portadora vai ter uma defasagem de uma frequência que está sendo transmitido e outra frequência que está sendo transmitido. E assim a gente consegue ver que essa característica é de um sinal modelado em amplitude. No domínio do tempo ele tem esse formato. A frequência da portadora vai ser limitada pela frequência do sinal que está sendo transmitido. O sinal modulado em frequência é diferente. Eu faço com que o sinal da frequência modulada seja subtraído de b vezes o cosseno de 2πf de t. Então, isso dentro do ângulo do cosseno da frequência modulada. Então, o sinal que eu vou transmitir é esse de 10 Hz, o sinal da portadora é o de 100. Quando a gente modula em frequência, a gente vai ver que o período fica espaçado na baixa e ele fica condensado na amplitude máxima. E o espectro de frequência tem essa característica aqui. Então a gente pode ver aqui o sinal que está sendo transmitido, um em AM e outro em FM, e dá para ver claramente a diferença entre um e outro. A gente pode fazer mais do que isso, a gente pode fazer uma modulação, tanto em AM como em FM. O sinal que não tem padrão de repetição é chamado sinal aleatório, normalmente é o ruído. Ele tem uma função densidade de probabilidade definida, então ele vai ter uma média quadrática, variância, skewness e curtose, e no domínio da frequência a gente vai ter uma amplitude contínua de banda larga. Então, várias frequências com amplitudes existentes. E geralmente tem uma amplitude baixa, e aí usando filtros a gente tira as maiores frequências desse sinal. Mas se a banda de ruído tiver inclusa na banda do sinal que a gente está trafegando, da frequência do sinal, aí fica mais difícil a gente retirar esse ruído. Mas tem técnicas para fazer isso. A gente não vai ver na aula de instrumentação, mas sim na aula de PDS, processamento digital de sinal. As características estatísticas dos sinais contínuos é que, em vez de média, ele vai ter uma função esperança, que é a integral de menos infinito a infinito de x vezes a probabilidade desse sinal vezes dx. É o valor médio da variável aleatória. Se tem essa função esperança, ela é tida como média, e em cima dela a gente consegue calcular também a média quadrática e o RMS. Tem como calcular a variância e o desvio padrão. A variância é a função esperança de x, que é o sinal recebido, menos a média elevado ao quadrado. E a gente vai ver que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. O skewness é a diferença ao cubo e a curtose é a diferença à quarta potência. A gente também consegue fazer uma autocorrelação, que avalia padrões de repetição dentro do próprio sinal, e autodensidade espectral, que nada mais é do que a transformada de Fourier da autocorrelação.
Aqui eu tenho um exemplo, eu vejo um sinal, não dá para ver nenhum tipo de repetição nele. Quando a gente faz o cálculo da autocorrelação, a gente vai ver que existe uma frequência com uma amplitude caindo, por exemplo, de uma forma exponencial desses sinais aqui coletados. Isso faz muita diferença no tratamento do sinal. Bem, o que é importante a gente saber? Que o sinal contínuo no tempo não tem problema de colher, mas um sinal que é harmônico, a gente vai ter que discretizar no tempo. E a gente tem regras para discretizar. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma amostragem discreta ao longo do tempo. E são esses pontos vermelhos aqui. Notem que eles foram colhidos num tempo dt, de diferença entre eles. E esse dt vai definir a frequência de amostragem. O número de pontos colhidos vezes esse dt é o tempo total de amostragem. A resolução de frequência é a frequência de amostragem sobre o número de pontos, que é esse df, variação, a resolução de frequência ou a frequência mínima que eu consigo perceber com essa coleta de dados. E a frequência máxima observável é a frequência de amostragem dividido por 2. Gravem as informações que estão nesse quadro em azul, porque elas são muito importantes para a gente fazer a coleta dos nossos dados de sinais harmônicos. Se a gente fizer a transformada discreta de Fourier de um sinal, de uma amostragem contínua no tempo, o que a gente vai ter são uma defasagem de frequência contínua. Então eu vou perceber uma frequência F1, 2 vezes F1, 3 vezes F1, 4 vezes F1, até a frequência máxima admissível. O sinal da transformada de Fourier é discreto e finito em valores apenas para f e k. E é denominado espectro de frequência de x de t e a resolução de frequência é dt. A gente vai entender isso melhor quando ver na prática. Mas a gente também vai fazer alguns exercícios na lista 2 de exercícios. Quando a gente digitaliza o sinal, algumas propriedades podem ser percebidas. A primeira propriedade é que esse sinal da transformada de Fourier por um conjunto de frequências em um determinado período pode ser escrito como dt somatória de n igual a 1 até n de x de n elevado a menos j 2π kn minúsculo sobre n maiúsculo. Vai ter um fator real e um fator imaginário. Só que, quando a gente olha e elevado a menos j 2π menos k vezes n sobre n, isso daqui vai ser igual a 1 vezes e elevado a j 2π k vezes n sobre n. Por que eu estou colocando n menos k e k aqui? N é o número total de frequências observadas. Vai de 0 até n menos 1. Aqui está falando que uma frequência k vai ter o mesmo valor de uma frequência e n menos k. Então, o sinal vai ter simetria em relação à frequência máxima observada. Por isso que a frequência máxima observada é dfn sobre 2. E para valores de k maiores do que e não sobre 2, os valores de k são redundantes. Ou ele repete os valores, ele espelha o sinal a partir da frequência máxima observada. Vou dar um exemplo. Um sinal com frequência de 100 e 300 Hz. Eu tenho 1024 pontos para colher numa frequência de 1024 Hz. A frequência máxima observada é metade disso daqui. O df, se a gente olhar a fórmula, é a frequência observada sobre o número de pontos. É 1024 Hz sobre 1024 vai dar 1 Hz. E a frequência máxima observada vai definir o local onde os sinais que eu vou coletar na transformada de Fourier vão ser espelhados. Para esse sinal
com duas frequências de 100 e 300 Hz, de 100 até 512, que é a frequência maior do sinal observado, eu tenho 412 Hz. Então, a frequência de 100 Hz vai ser espelhada em 512, com uma diferença de 412, ou seja, 924 Hz. A frequência de 300 Hz vai ser espelhada em 512, uma diferença de 212 Hz. 512 mais 212 dá 724 Hz. Então, só que essas frequências vistas aqui na transformada de Fourier, elas não existem, porque o sinal só tem 100 e 300 Hz. Dessa forma, a gente despreza os sinais após a frequência máxima admitida. Esse é um dos pontos que gera muita confusão entre os alunos. Se você tiver dúvidas sobre isso, procure o professor, o chat. Os erros de amostragem são três. O primeiro erro de quantização é provocado pela resolução do conversor analógico digital, que é a função do número de bits que eu vou representar o determinado sinal. Eu tenho um XK verdadeiro, só que pela digitalização ele vai estar ou no valor inferior ou no valor superior. Esse erro de quantização é 1 sobre 2 elevado ao número de bits que a gente armazena o nosso sinal. Tem um erro de Aliasing, uma frequência fantasma, provocado pela subamostragem de algumas frequências do sinal. Aqui eu estou mostrando uma onda em azul. Essa onda vai ser coletada com diversas frequências. Em azul, eu peguei o período da onda e dividi por 200 e criei o sinal. Se o sinal tem 0,1 de período, eu tenho uma frequência de 10 Hz, e 0,1 dividido por 200 significa que eu tenho 200 pontos para colher cada um desses períodos. Tá? Então, eu consigo identificar a frequência do sinal e a amplitude com o menor erro possível. Se eu colher os dados no período desse sinal sobre 2, eu vou ter como resultado essa onda em vermelho aqui, que parece uma onda do tipo serra. Eu consigo identificar a frequência do sinal, mas eu não pego a amplitude. Para eu pegar a amplitude, eu tenho que ter a sorte de colher os dados no topo. Se eu pegar um sinal com uma frequência de amostragem igual à frequência do sinal, eu vou ter um resultado igualzinho a essa linha em verde. A consequência que parece que o sinal é contínuo e não é. Para eu pegar um sinal com 3 vezes a frequência, eu vou ter essa linha em rosa, uma frequência totalmente diferente da frequência do sinal que está sendo amostrado. Ele aparenta ter uma frequência de 10 sobre 3, porque eu estou pegando a cada 3 períodos. Nos casos 2, 3 e 4, vai ter erros da amplitude muito grandes. A regra é dada pelo teorema de Nyquist, onde a frequência de amostragem tem que ser igual, que é igual a 1 sobre dt, tem que ser maior que a maior frequência presente no sinal. Normalmente a gente usa 3 vezes a frequência, no mínimo, mas o melhor é 10 vezes a frequência. O erro de Aliasing, vou mostrar no MATLAB, 256 pontos, dt é 1 sobre n, ou 1 sobre 256, a frequência de amostragem de 256 e a máxima frequência obtida vai ser de 128, essa é fs sobre 2. df é fs sobre n, que vai dar igual a 1, porque eu tenho 256 Hz com 256 pontos. Vou pegar eu vou pegar 4 frequências. 1, 2 e 3 estão abaixo de 128 e a 4 está acima. Então a quarta frequência vai ter erro de Aliasing, porque ela está acima da frequência máxima observada. Faço t variar de 0 de dt em dt até n-1 vezes dt. Por que n-1? Porque eu comecei com 0. Todas as amplitudes são 1. Para essas frequências eu escrevo o sinal no domínio do tempo, sendo 2π f1t, mais sendo 2π f2t, mais sendo 2π f3t, mais sendo 2π f4t, sem nenhuma defasagem de fase. E aí eu vou calcular a transformada de Fourier pela função fft de x vezes 2 sobre n,
Esse fator multiplicativo é do MATLAB e ele exige que a gente multiplique por 2 e divida por n para dar o resultado nesse x maiúsculo, e a frequência vai ser discreta de 0, de df em df até n sobre 2 menos 1 vezes df. Quando a gente plota esse sinal, o que acontece é que eu vou ver a frequência em 10, 20 e 30, vou ver uma frequência aqui em 108 Hz. Só que eu não coloquei essa frequência nesse sinal aqui, eu coloquei uma frequência de 148. Por que eu estou vendo 108? Bem, a frequência máxima é de 128 Hz. 148 tem 20 Hz a mais. Note que 108 é 128 menos 20. É o espelhamento do sinal que está aqui em 148, que veio para 128. Esse é um grande problema na coleta de sinais harmônicos. A gente não sabe quais das frequências que aparecem no transformador de Fourier são frequências verdadeiras ou são frequências fantasmas. Só tem uma forma da gente descobrir isso. A gente vai colher os dados sem filtro, publica as frequências observadas. Coloca um filtro, por exemplo, uma frequência de corte 128, igualzinho à frequência máxima obtida. Colhe esses dados com filtro e se o sinal teve, o resultado comparado com o primeiro, teve variação na amplitude para menor, significa que esse sinal foi atenuado por causa do filtro. Ou seja, ele está numa frequência maior do que a frequência máxima observada, consequentemente, é uma frequência fantasma. Se eu colocar só a filtragem e colher os dados, pode aparecer o sinal com uma determinada amplitude mais baixa aqui e eu achar que ele é verdadeiro. Mas se eu colho o sinal sem filtro, comparo o resultado com o sinal com filtro, com certeza eu vou ver quais são os sinais que tiveram variações significativas e eu identifico uma frequência fantasma. Muita gente tem dúvida sobre isso. Se tiver dúvida sobre o que eu acabei de falar, por favor, me procure. E a última é o erro de vazamento. A frequência discreta, quando a gente faz a coleta discreta de pontos e depois a transformada de Fourier. O problema é que se a frequência do sinal não for múltipla desse DF, dessa discretização da frequência, eu vou ter um erro. Novamente, vou usar o MATLAB para mostrar. 256 pontos, dt1 sobre n, frequência de amostragem n, ou seja, eu vou trabalhar com 256 pontos, frequência máxima obtida 128, o DF vai ser 256 sobre 256, vai dar 1. E eu tenho três frequências, de 40, 60 e 100.5. 40 e 60 é múltiplo de 1, 100.5 não é. Isso aqui vai dar um erro de vazamento. Gero um vetor de tempo, gero o sinal, sempre com amplitude 1, 2πf1 de t, 2πf2 de t, sendo 2πf3 de t. Gero a transformada de Fourier desse sinal x, faço uma frequência múltipla de df, e o sinal no domínio do tempo está aqui, o sinal no domínio da frequência está aqui, a gente vê frequências bem definidas em 40 e 60, e em 100 a gente vê um vazamento na frequência de 100 Hz, porque 100.5 não é múltiplo de 1 Hz. Então eu tenho uma amplitude menor e uma largura maior, como se fosse um vazamento desse sinal, como se a gente tivesse diversas frequências aqui, mas não, isso aqui é um erro de vazamento. E a solução é mudar o DF para meio Hz. Como é que eu mudo o DF para meio Hz sem mudar a frequência de amostragem? Bem, o DF é a frequência de amostragem sobre N. É só colocar um N de 512 por uma frequência de 256 que a gente chega num DF de meio Hz. E a gente resolve o problema de vazamento. Bem, tem dois estimadores. Tem a função autodensidade espectral do sinal discreto. Ela geralmente é uma função positiva e vai mostrar a área desta função
da função da média quadrática do sistema. Tá? Quando a gente faz a discretização do sinal, gera um erro de 2% no pico do sinal de resposta. Então a gente pode estimar que o sinal tem uma potência maior do que a que a gente está recebendo. Só que se o sinal tiver uma atenuação, ele vai estar com uma potência maior do que menor do que a gente calculou, do que a gente estimou. Tá? Então a gente tem que resolver a subestimação dos picos e a sobreestimação dos vales do cálculo da autodensidade espectral. Então, é o sinal vezes ele mesmo. É isso que a gente está fazendo. Eu tenho uma densidade espectral cruzada quando a gente pega dois sinais como entradas e saídas, obtidas simultaneamente, e vê se existe uma relação entre elas. Vai ter um resultado complexo e uma fase que é a defasagem entre sinal de entrada e saída. Da mesma forma, a gente tem estimadores amostrais de média, média quadrática, RMS, variância de desvio padrão, skewness, kurtosis, transformado de Fourier e autodensidade espectral. Estou mostrando esses estimadores amostrais, a gente não vai trabalhá-los nessa disciplina, mas eles são muito utilizados para verificar se a entrada e a saída têm alguma relação, ou se elas são independentes, a função cruzada, e serve para a gente ver se o sinal ele se amplifica por ele mesmo, se é uma frequência próxima de um harmônico do sistema. Tá? Mas a gente não vai ver isso nessa disciplina, isso aí é importante para outras disciplinas, como por exemplo vibrações. A aula termina aqui, qualquer dúvida manda pelo chat, pessoal.